Olá! Seja muito bem-vinda ao mundo online da massoterapia com os pés. E hoje o que eu quero conversar com você é sobre inovar. Você, massoterapeuta, sabe como inovar nos seus atendimentos? Não? Então vem comigo. O meu nome é Alessandra Marcelino. Eu sou uma estudiosa do método da massoterapia podal. Eu fiz o método justamente para melhorar a condição do massoterapeuta e do cliente, fazendo com que o método da massoterapia podal veio justamente para trazer esse conforto para você que é massoterapeuta e para o seu cliente também. Porque o método da massoterapia podal, ele é um método que foi desenvolvido extremamente funcional. Ele ajuda você, massoterapeuta, a avaliar, conduzir, tratar o seu cliente de uma forma inovadora e eficaz. E tudo isso, sabe com o quê? Com os pés. Bom dia, como é que tá o som? Me fale como é que tá o som. Hoje a gente vai falar de tratamentos inovadores. Quais são as atitudes que o massoterapeuta vai fazer para que a inovação do atendimento dele seja eficaz? Porque é isso que a gente tem que fazer com os nossos clientes. É inovar, é fazer com que aquele momento seja um momento eternizado para ele, melhorando a condição de vida, de dor, de cognição. Tudo isso a gente pode fazer no nosso tratamento massoterapêutico. Ok? Vamos lá então? Bom dia! Já falei que o método da massoterapia podal, ele é um conjunto de técnicas cientificamente comprovadas que veio ajudar o massoterapeuta e também inovar nos atendimentos para com o seu cliente. Esse é uma caixa de ferramentas que você tem para quando você receber o seu cliente, imaginar com qual ferramenta eu devo utilizar para tratar essa pessoa que está aqui na minha frente, que veio me procurar, que é uma pessoa que está apostando em mim. Como que a gente vai fazer então, né? E com o método da massoterapia podal é possível várias coisas. É possível você inovar, é possível você faturar, é possível você ser uma pessoa influente no seu local de trabalho. Tudo isso com o método da massoterapia podal, que são técnicas cientificamente comprovadas. E agora a gente vai começar com os segredos inovadores de um bom atendimento massoterapêutico. E o segredo inovador número 1 que eu escolhi e que é isso que faz a gente crescer na nossa profissão é você ter um olhar diferenciado para o seu cliente naquele momento. E de que forma que a gente vai fazer isso? A forma é você avaliar. Quando você vai num profissional, você quer que o profissional resolva o seu problema. Caso ele não faça, a gente entende que aquele profissional ele não está habilitado para aquilo. E na massoterapia é a mesma coisa. Quando você sabe avaliar, você tem uma carta nas mãos, porque quem sabe avaliar, ele delinea uma trajetória de tratamento. Quando a gente sabe para onde vai, a gente é mais certeiro. E a avaliação palpatória é dessa forma. Eu te ensino a avaliar da onde que vem a dor. Essa é a melhor forma da gente melhorar o nosso entendimento com relação à dor do nosso cliente. Da onde que ela está vindo? Isso é importante, porque o tratamento a ser traçado, ele é certo. Você sabe de onde que vai, porque aonde a dor está, a gente já sabe, não é mesmo? O cliente já vem falando para nós, dói aqui, dói ali. Então, o massoterapeuta que fizer uma boa avaliação, ele está muito além do seu tempo, porque avaliar é uma arte. Quando você avalia, você sabe tratar. Isso é um fato. Sabendo tratar, você já está inovando
no seu tratamento, você vai melhorar a condição da pessoa. Isso é inovador. E com isso, você vai aumentar a sua autoridade e aumentar o seu faturamento também, tá? A gente sempre tem que pensar que a avaliação, ela tem uma lógica. Ela tem uma lógica. Quando você aprende essa lógica do que é avaliar, você vai aprender a pensar em cada patologia, em cada dor que vier para você. Então, você aprendendo a avaliar, você sabe tratar, ok? Olha só, examinar significa tocar, explorar, e tudo isso a gente vai fazer através do toque, porque o toque, ele conecta. O massoterapeuta que sabe se conectar com o seu cliente, ele já vai naturalmente fidelizando esse cliente. E o toque para avaliação, ele é maravilhoso. Então, se você tem a habilidade que o massoterapeuta tem de fazer a avaliação com um toque, você já está muito à frente do seu tempo, tá bom? E tudo isso, para tratar, a gente já sabe, a gente trata com os pés. E para avaliar, nós temos as nossas mãos. Avaliar, ela exige cuidado, ela exige dedicação, e para isso a gente tem as mãos. Então, avaliamos com as mãos e tratamos com os pés. Essa é a melhor parte quando a gente começa a estudar o método da massoterapia podal. E com isso, você avaliando, você consegue, como eu falei, avaliar, se conecta, né? O toque conecta. Quando você se conecta, você consegue extrair muito mais do seu cliente, muito mais. E aí, com isso, você tem uma escuta que eu chamo de escuta funcional. Essa escuta funcional faz com que você, naquele momento onde você está trabalhando e a sua cliente está falando, você presta atenção no que ela está falando. Quando a gente está trabalhando, é muito melhor a gente ficar ouvindo do que a gente falando junto, porque assim você sabe de onde vem a raiz do problema dela. Por exemplo, se você está ali trabalhando e ela fala que não está conseguindo dormir porque o marido, ele tem uma dor no pescoço muito grande, ele se mexe muito à noite, ele também não consegue dormir, naturalmente você tem que falar dos benefícios do seu trabalho, que você consegue melhorar muito a condição de dor que essa pessoa está tendo, e com isso você vai conseguir trazer ele para ti, consegue tratar, melhorando o contexto familiar. Quando você melhora o contexto familiar, você vai estar migrando o seu trabalho, vai polonizando o seu trabalho, e com isso você vai atingir muito mais pessoas, aumentando o seu faturamento, ajudando muito mais pessoas, fazendo com que o seu trabalho seja um trabalho inovador. Inovador porque melhora a condição do seu cliente, tá? E contudo, a gente fala que melhorar a condição do paciente com o método da massoterapia podal é logo no primeiro atendimento. Por quê? Porque você tem uma caixa de ferramentas, e com essa caixa de ferramentas você vai conseguir melhorar e achar a melhor ferramenta para aquele momento. Aquele momento é crucial para você e você tem as ferramentas. Isso é o método da massoterapia podal. E aí, como eu falei, né, se você fizer uma boa avaliação, você consegue traçar o tratamento. Você sabe de onde que está vindo a dor. Você vai melhorar toda a forma de se expressar para o seu cliente. Ele vai entender que aquilo ali é o melhor para ele. Lembre-se que também toda psicopatologia, toda doença, toda dor, ela sai de um plano mental e vai para o físico, fazendo com que você também fique prestando atenção em outras coisas, como o comportamento e essa escuta funcional da forma que eu lhe falei. O segundo segredo inovador de um massoterapeuta que quer inovar no seu atendimento é justamente ter a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro, mas esse se colocar no lugar do outro significa saber a melhor hora que você vai entrar
perceber o momento delicado que a outra pessoa tem e ver o melhor momento em que você vai poder interagir com ela. Porque ela tem dor, é uma forma de você se posicionar aos poucos, não ser muito invasiva e não deixar de interagir. Esse também é um segredo inovador, porque inovar é você estar ciente do que você está fazendo naquele momento, é estar no aqui e agora. Isso é inovar. Água. E é se colocando no lugar do outro que você se conecta. É dessa forma. O toque, ele é curativo, ele conecta. Mas a empatia, ela vem através do toque. É saber de que forma você vai explicar o seu atendimento. Isso é ter empatia. É saber que aquele momento é delicado. E de que forma que eu vou me posicionar agora? De que forma? Isso faz com que você seja uma pessoa também com um alto índice de responsabilidade da pessoa que você está cuidando naquele momento. Então isso é bom a gente ter. Isso é inovador, isso é um segredo inovador que aumenta a tua confiança, aumenta o teu faturamento, aumenta o número de pessoas que você vai cuidar, que você vai atingir. Tudo isso faz com que você seja uma pessoa importante na sociedade. Tudo isso, se a gente ter em mente isso, a gente consegue ir muito longe, bem longe mesmo. Olha só, o terceiro ponto muito importante e muito inovador, porque se a gente está falando de inovação, é aquilo que eu comecei a falar lá na frente, é você saber o que você está fazendo, é estar no aqui e agora, não é? Então, se você quiser ter um atendimento inovador, você tem que saber localizar os pontos de tensão. Isso é você estar muito atenta. Quando você sabe localizar os pontos de tensões, é como a avaliação. Você vai ser certeira. Esse ponto aqui eu posso apertar, esse eu não posso apertar. Esse aqui talvez vai desencadear outra dor. Então, tudo isso a gente tem que avaliar quando a gente vai localizar os pontos de tensão. É saber os pontos de tensões. Por quê? Os pontos de tensões, ou a gente pode chamar eles de pontos gatilhos, ou os trigger points. Trigger points são pequenos nódulos dolorosos embaixo do músculo. Às vezes você localiza ele e como você não está consciente, não está no aqui e agora, você deixa ele passar. E às vezes aquele ali é importante para relaxar outros pontos do corpo. Então, saber localizar é uma função do massoterapeuta. Isso é importante. A função do músculo é contrair e relaxar, contrair e relaxar. Se por algum motivo ele contrai e não relaxa, o que vai acontecer? Vai acontecer os trigger points. Esses trigger points, esses pontos de tensão, se eles não forem vistos ou analisados ou avaliados, eles vão passar e aí você vai deixar de melhorar esse ponto crucial. Esse é um segredo muito importante. É você saber avaliar os trigger points. E aí? Opa, tá tudo bem por aí? Tô falando muito? Tá tudo bem por aí? Legal, né? Olha só, lembrando e voltando nesse trigger points, nos pontos de tensão, o corpo fala com a gente, né? Sempre nós temos que saber que o que a gente está melhorando no organismo da outra pessoa, a gente vai estar melhorando a nossa consciência também, porque o corpo fala. Quando você analisa o outro, você naturalmente vai estar se analisando. É assim que tem que ser.
porque a gente só dá o que a gente tem. Não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Então, o atendimento fica em déficit, né? Às vezes o massoterapeuta está com muita dor e não consegue aliviar a dor do outro como deveria ser. Com isso, ele imagina que você não conseguiu resolver a dor do seu cliente, dificilmente ele vai voltar. Mas você não conseguiu melhorar a condição dele porque a tua condição também não está boa. É de dor, é de desconforto. Então a gente tem que melhorar a nossa consciência, a nossa dor, para então conseguir melhorar todo o nosso posicionamento na sociedade, né? A gente sempre tem que lembrar disso. Isso é uma obrigação nossa, né? Outro ponto inovador, é um segredo mesmo, é a fidelização. E ele vai de encontro a tudo que a gente está falando até agora. A gente está falando de segredos inovadores. Fidelizar, nossa, fidelizar é uma arte. Olha só, é o ato de tornar os clientes pessoas fiéis ao nosso serviço. Olha que importante isso. Não é uma arte? Sim, sim. Então, quando você consegue fazer isso, quando você tem esse time de fazer com que o seu cliente se fidelize a você, e eu sempre gosto de fazer uma comparação, é como você comprar pão todos os dias na mesma padaria. Esse ato, você está informando ao dono da padaria que você é fiel aos produtos dele, que ele te fidelizou. Então, se você conseguir fidelizar o seu cliente, cada dor, cada desconforto, a cada familiar que tiver alguma dor ou desconforto, ele vai lembrar de você. Sempre fazendo essa analogia com a panificadora, a padaria, né? Porque assim você vai informar o seu cliente que você é apta para realizar algo maravilhoso, que é melhorar a parte corporal, a parte cognitiva, a parte de entendimento dele também. Então isso acontece bastante. Bom dia, bom dia! Estamos aqui em mais uma conversa inovadora, né? Mas você deve estar perguntando, mas Alessandra, eu sei de tudo isso, mas como que eu vou conseguir inovar nos meus atendimentos? Como que eu vou conseguir fidelizar, por exemplo, né? Que a gente estava falando que fidelizar é um ato, uma arte. E eu até contei sobre a parte da padaria, como você ir na padaria todos os dias, na mesma padaria, comprar os mesmos pães, você vai estar fazendo com que, informando o dono da padaria que você é fiel àquele produto. E é a mesma coisa a gente tem que fazer com os nossos clientes. Ele tem que saber que você é uma pessoa importante, você consegue melhorar as dores, você consegue fazer com que todo o mecanismo dele funcione a partir do momento que ele entra em contato com você. Isso é transformador, é isso que a gente tem que ter. Aí, como fidelizar, né? A gente está indo numa parte mais avançada da fidelização. Primeira coisa que eu acho, e é o que eu sempre fiz, é planejar o meu atendimento. Como? Se eu vou atender a Dona Maria hoje, como que eu vou atender, de que forma eu vou estar, como que ela gosta que eu esteja e o que ela tem. Isso vai ajudar muito, é conhecer o meu cliente. Outra coisa que fideliza muito é você aprender uma boa avaliação palpatória, é você ter a oportunidade de tocar e de saber de onde vem a dor. Isso fideliza. Isso é um dos segredos, né? Eu acho que isso é para todos os profissionais da saúde. Se você vai fazer uma avaliação e você sabe fazer, você sabe de onde vem a dor, você consegue fidelizar muito o seu cliente. E aí, uma coisa que eu acho bem importante e que quase as pessoas não se tocam disso, é você informar o quanto você zela pela sua saúde. Lembra que a gente só dá o que tem. E se você, mesmo sem falar,
a pessoa nota que você é zelosa com você, naturalmente você fideliza, porque você é o espelho do que você está falando. Esse é uma parte da fidelização que é ela é, ela não é verbal, ela é gestual mesmo. Essa é uma parte da fidelização que eu gosto bastante, tá? E assim, ó, se você deixar o seu cliente satisfeito, sem dor, sem a maneira, sem fazer com que ele se sinta afetado em outras coisas, isso é uma maneira de fidelizar, tá bom? Encantar os seus clientes com mimos funcionais, isso é fidelizar, e os mimos funcionais têm que ser funcionais mesmo, é o escaldapé, é um relaxamento no rosto, é uma revitalização facial, isso é fidelizar, isso é um mimo funcional. Não deixe para dar mimos para o seu cliente no final do ano, porque talvez ele não esteja mais ali com você naquele momento, né? Às vezes a gente atende um paciente e ele não volta mais, porque você não fidelizou. Isso é fidelizar. Ofereça uma experiência única no seu tratamento. Isso é fidelizar. Fidelizar, fidelizar é tornar o cliente fiel aos seus serviços, tá? Tenha produtos de qualidade com você também. Isso a pessoa percebe. Um bom óleo essencial, o bom óleo de coco é muito importante. Trabalhar com óleos essenciais faz com que você está trabalhando também a parte cognitiva, a parte de atenção, a parte do estresse, sem mexer no corpo, antes mesmo de você tocar no seu cliente. Isso é uma maneira de fidelizar, né? O boca a boca também é uma maneira muito eficiente de fidelizar. Mas cuidado, você pode fazer com que o boca a boca também se espalhe coisas que você não gostaria. Então, sempre fazer essa parte da fidelização, de ser digna do que você é naquele momento, é estar presente. Isso é fidelizar. É quando o cliente chegar, você atender ele de uma forma é o primeiro contato, né? É você trazer ele para você, é você fazer com que ele se interesse pelo seu, pelo seu, pelos seus cuidados. Então, quando ele chamar, explique seu atendimento, de que forma você vai fazer, de que forma você gostaria que fosse encaminhado esse tratamento, é explicar de que forma você trabalha, o seu valor e não o seu preço. Isso é importante a gente saber também. Durante o seu atendimento, ter a conexão com o cliente, é se conectar mesmo com o cliente, sabe? É dar o acolhimento, é fazer com que aquele momento se transforme em um momento único para ele. Isso é fidelizar. Olha que são segredos inovadores. Isso é inovador. Não pense que o inovador seja algo extraordinário. Não, é fazer bem feito o que você tem naquele momento. É isso que é importante. O depois do atendimento é importante também, é ligar, é saber como é que ele tá, onde tá doendo, porque às vezes e quase sempre acontece dores após o seu atendimento, porque você está mexendo em estruturas preciosas do corpo, estruturas importantes e que nunca foram mexidas da forma que você está mexendo. Então, entrar em contato com o paciente no depois do seu atendimento, isso é inovador também. Isso é inovador. Isso conecta, isso fideliza, isso aumenta seu faturamento, isso você consegue ajudar muito mais pessoas. Isso é inovar, tá? Outra coisa inovadora que acho que não vai faltar, tenho certeza para falar a verdade, é reconhecer que a musicoterapia ela é uma técnica utilizada como um instrumento terapêutico. A musicoterapia é um instrumento. A musicoterapia é um instrumento terapêutico. E dessa forma você interfere positivamente no seu cliente. Positivamente. Olha que interessante. E com isso você fideliza, você aumenta seu faturamento, você vai ser algo
bem diferente, você vai ser uma pessoa diferente na sociedade. Vai fazer com que você determine, bata o tambor, você determina o seu atendimento, o seu local de trabalho, você determina aonde você está indo. Isso é importante para a gente também, ok? Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de vocês e também eu quero, olha só, eu espero e eu quero que essa conversa de hoje motive você a também ser inovadora, a querer fazer o máximo que você puder para o seu cliente, fazendo com que ele fidelize-se a você, fazendo com que ele realmente integre que você é uma pessoa importante na sociedade e também em cada ponto que ele for e precisar de ajuda, você será um ponto de apoio. Isso é importante porque massagear é transformar as vidas, é transformar a vida, massagear. É transformador. E essa transformadora é com gentileza, é com delicadeza, é com eficiência, é com determinação. É assim que a gente fideliza, é assim que a gente caminha. Tá bom? Um beijo e até mais.